Olá, muito boa tarde. A morte de familiares e amigos durante o tempo da pandemia deixou lutos por fazer, impediu homenagens no momento de despedida e permanece no cotidiano de quem recorda falecidos. Nos próximos minutos partilhamos consigo o luto de Marco Bernardino pelo falecimento da mãe e do pai em poucas semanas e quando a Covid-19 o obrigou a permanecer em confinamento. Marco, boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar no programa Eclésia, pela disponibilidade em partilhar momentos que, por certo, não são aqueles que se recordam com mais agrado, não é? Mas pedia-lhe que começássemos precisamente por aí, por partilhar como é que as coisas aconteceram em poucos dias, como se viu viu partir a mãe e o pai. Foram momentos muito complicados, porque a minha mãe tinha feito, mês antes, coisa menos coisa, uma intervenção cirúrgica muito simples ao coração. Ela já estava doente há bastante tempo, tinha uma arritmia já complicada, e a intervenção correu tudo bem, mas depois teve um AVC logo a seguir e perdeu algumas faculdades, a fala inclusive, e depois foi piorando gradualmente. Às tantas, nós arranjámos apoio domiciliário, mas ela foi sempre piorando cada vez mais, perdeu, não conseguia, sabia o que estava a dizer, tinha consciência das coisas, mas não conseguia verbalizar. Perdeu ali a parte da fala. Portanto, isso já este ano, não é? Sim, foi agora em julho. Próximo do verão, no verão. Início de julho. Final de junho, início de julho. E durante esse mês ela foi depois perdendo, foi para casa, mas foi perdendo ali faculdades. Às tantas ela começou a cair e nós pensámos que tinha sido o AVC, e eu fui ajudar a minha mãe, era para ir fazer um exame ao hospital, e fui ajudar a minha mãe nesse dia. Ela já não foi capaz, e eu fiquei com ela em casa a ajudá-la, etc. Estive ao pé da minha mãe, estava com máscara cirúrgica, a minha mãe estava sem máscara, claro. Estive muito perto delas, estive com elas, estive a falar, estive a rezar com ela. Mas depois, durante o fim de semana, soubemos pelas senhoras que iam lá à casa e pelo meu pai, que também estava em casa, que ela estava pior e que tinha ido para o hospital. Segunda-feira, eu consegui saber do Hospital de São José, por uma mensagem no telefone, que a minha mãe tinha ido para o Hospital Correio Cabral. Telefonei logo para o Hospital Correio Cabral, na mensagem vinha a dizer que ia para a unidade de Covid, e eu telefonei logo para lá, atenderam-me e disseram que a minha mãe ainda não estava na unidade de Covid, mas tinha Covid e que ia para lá. Estava de ir do Hospital de São José para lá. Pronto. Isto foi assim o primeiro impacto do que tinha acontecido. Não soube mais nada durante um tempo, tentei telefonar várias vezes, eu e o meu irmão, e depois lá consegui falar com o médico, disse que efetivamente a minha mãe estava hospitalizada, que não tinha noção do que estava a passar, mas que estava em termos de Covid estava estável. Na terça-feira, isto foi segunda, terça-feira de manhã, na terça-feira, durante o dia, as senhoras que lá iam a casa foram ver do meu pai também. O pai não estava muito bem, e começou a piorar. Ele nunca se queixava, é uma pessoa com bastante saúde, e começou a queixar-se também, que não se sentia bem. Eu estava confinado já, porque quando soube que era Covid, telefonei para a saúde 24 e disseram que eu tinha que ficar em casa. Pelo contacto com a sua mãe, com a minha mãe. E foi a minha esposa que lá foi depois ao final do dia, e o meu pai estava bastante mal. Tivemos que chamar os bombeiros, e eu fui para o Hospital de São José, e logo no dia a seguir ficou confirmado que ele estava com Covid-19. E aquilo que me disseram depois no hospital, eu consegui só falar na quinta-feira ao almoço, era que o meu pai não estava nada bem, estava com problemas respiratórios, estava com problemas de saúde bastante complicados, porque já tinha condição de saúde já complicada, nós não sabíamos, e que ele estava bastante mal, ao contrário da minha mãe, que estava estável. O meu pai estava muito mal. Portanto, estava com máscara de alto débito, mas que já não iam fazer mais nada porque não adiantava.
deram a entender que o meu pai estava por dias. O meu irmão não estava cá, eu telefonei ao meu irmão, telefonei aos meus tios, aos irmãos, a dizer o que é que estava a passar, para ir preparando as pessoas, não é? E na segunda-feira, dia 2, o meu pai faleceu. Infelizmente confirmou-se de facto a gravidade Sim. provocada pela Covid-19. Sim, porque o meu pai já tinha comorbilidades complicadas, pelos vistos, que nós não sabíamos, a nível respiratório e pulmonar, e quando teve o Covid, foi ele que apanhou o Covid, ele ficou cada vez pior e não conseguiu. E acredito que para si foi alguma situação de impossibilidade de se despedir do seu pai, não é? Foi o meu irmão que eu fui ver ao Correio Cabral, eu não consegui porque eu estava em casa. Todo o processo do funeral, todo o processo, eu fui telefonando ao meu irmão e perguntando o que é que estava a passar, e por mail, pronto, comunicando, mas nem sequer consegui ir ao funeral do meu pai. O meu pai e os meus pais são de uma terra ali na Beira Alta, e eles era a vontade deles serem sepultados lá. O meu irmão é que acompanhou os meus pais, eu não consegui sequer ir, eu estava em casa, nem sequer pude ir ao funeral do meu pai, vi pelo telemóvel. Portanto, mas foi essa a despedida possível? Foi a despedida possível. E fiquei muito chocado porque foi tudo muito rápido. Para mim a parte da partida do meu pai foi muito difícil por isso. Foi tudo muito rápido, não estávamos à espera, e parecia uma pessoa saudável, não é? Estava vacinada, tinha as 2 vacinas, tanto eu como a minha mãe, mas não foi suficiente. E depois, de que forma é que este luto, que acabou por não fazer, ou de fazer de forma completamente diferente, inesperada, é que se vai integrando progressivamente e vai fazendo memória também do seu pai? Sim, foi tudo muito rápido. Aquilo que é a sensação é que eu não tive possibilidade de me despedir do meu pai. Não é? Isso, e para muita gente, é muito complicado. Não pôde haver cerimónias religiosas, foi diretamente para o cemitério, no cemitério foi só a despedida possível, e portanto foi tudo muito rápido, sem a despedida e o luto possível, aquele momento de esperança também, não foi materializado, não foi possível, e isso foi muito complicado. Parte e nós não nos podíamos despedir convenientemente. E para muitas famílias, e para a minha, isto foi o momento mais complicado, como é óbvio. E acredito que, enfim, depois também o falecimento da sua mãe, há poucos dias, foi poucos dias depois? 10 dias depois. Pelo agravar também da Covid-19? É assim, ela saiu do hospital, diziam que estava curada da Covid-19, que estava bem, mas aquilo que acontece é que nas pessoas de mais idade e já com alguns problemas, a Covid-19 depois afeta de facto bastante a saúde, e foi devido a isso que ela também faleceu. Ela nós não conseguimos cuidar dela porque ela estava num estado muito complicado. Conseguimos que ela fosse para o lar da Santa Casa da Misericórdia Pampilhosa da Serra. Foi muito bem acolhida lá, mas já não conseguia comer, já não conseguia, faleceu 2 dias depois. Mas a minha mãe estava num sofrimento muito grande já. E já estava há muito tempo doente, portanto, e aquele sofrimento depois todo provocado pela Covid e nos dias a seguir, eu acho que foi uma obra de misericórdia, Deus que chamou para o pé dele. O meu pai foi mais complicado porque foi tudo muito rápido, foi uma questão de dias. E inesperado também, não é? Sim. Sim. E com a mãe já foi possível? Com a minha mãe eu já tinha feito o período que tinha que estar em casa, de confinamento, e então já consegui ir ao funeral, já consegui despedir convenientemente da minha mãe, embora também não houvesse cerimónia religiosa por causa do Covid. Sim. Participando de forma muito próxima nestes processos de luto, são lutos que ficam por fazer por causa da Covid, por causa dessa impossibilidade, e tem essa sensação ainda de faltar algo, não só a presença física, né, mas falta esse momento de despedida que deixa marcas. Falta esse momento que é, e para nós, pessoas de fé, aquele momento da presença, da oração em comunidade, é muito importante, e isso falta, não é?
há ali um sentido de incapacidade nossa de fazer mais qualquer coisa, não é? Depois há a ausência, claro. Eu telefonava aos meus pais todos os dias, mesmo que eu estivesse longe por causa do confinamento e do Covid, para não... Porque eu sou professor e minha esposa é farmacêutica, portanto é muito complicado. E tentámos não ir lá muitas vezes, e quando íamos era mais ou menos da janela. Os meus filhos tinham muito saudades dos avós, como é óbvio. E tudo isso levou a que este último ano nós não estivéssemos tão próximos como era habitual. Isso custou um bocadinho mais do que é normal. É como se desabasse tudo à nossa volta e nós estamos completamente sem forças e sem possibilidade de fazer mais alguma coisa. Isso é complicado. Como disse, o Marcos Martins é professor, não é? Professor de Educação Moral Religiosa Católica, não é? Portanto, é teólogo. Sim. Enfim, as ciências da teologia, as ciências de Deus, têm aqui também algum papel, dão alguma ajuda a encontrar sentido, enfim, a integrar os acontecimentos inesperados? Claro que sim. A mim deu-me uma força enorme. Porque no sentido de partiram, estão junto de Deus, agora podem nos ver face a face, como diz São Paulo, não através de um espelho, mas face a face, estão na sua presença e estão naquilo que é a felicidade completa, a verdadeira vida, a vida eterna. E isso é um conforto que me dá a mim, o saber que estão bem, que estão junto de Deus. Ajuda a integrar também a ausência física? Sim, ajuda a integrar a ausência física, rezo muitas vezes para eles também e a eles, para que eles intercedam também por aqueles que estão e que ficaram cá e que têm muitas saudades deles. E o dia, o sentido do dia de Todos os Santos é exatamente esse, de uma comunidade única que se reúne à volta do seu Criador, e que uns intercedem por nós junto de Deus, aqueles que já partiram, e nós que rezamos incessantemente por eles e eles por nós. E é uma comunidade daqueles que partiram e daqueles que estão, a caminho, em peregrinação, a caminho da casa do Pai. O estarem junto do Pai, de um Pai que nos ama, de um Pai que nos acolhe, de braços abertos, como o Pai da parábola de Jesus, é um conforto espiritual, um conforto pessoal que a mim me dá muitas forças ainda hoje. Nos momentos mais difíceis e nos momentos de ausência, nos momentos em que queria falar com os meus pais e já não posso, ou que os meus filhos dizem a avó fazia isto, a avó fazia aquilo, e temos saudades do avô ou da avó. Isso são processos que, com a fé e com a esperança e naquilo que é a nossa identidade cristã, nos ajudam a ter mais forças, a ter mais apoio, mais segurança. Também de que os nossos familiares partiram, mas estão bem, estão juntos. O Dia de Todos os Santos é o que se celebra neste 1 de novembro, que este ano, acredito também, enfim, por todas estas circunstâncias inesperadas, tristes, sem dúvida, mas a própria celebração deste dia para si tem um significado diferente. Sim, ganha. Há uns santos com nome que conhece muito perto, não é? Sim. Todos nós temos os santos da nossa devoção, que são para nós exemplo, mas ter aqueles familiares que nos amaram, que deram tudo por nós e que agora partiram e estão junto de Deus, dá um sentido novo a esta visão daquilo que é a santidade em Igreja, não é? Dos batizados, que funcionam e se congregam no mesmo Espírito Santo e que rezam continuamente sem cessar uns pelos outros. Olhar uns pelos outros, estar sempre apoiados nesta esperança cristã. E o dia 1 de novembro, o dia de Todos os Santos, ganha uma dimensão completamente nova naqueles que nós sabemos que estiveram connosco, conhecemos muito bem, que deram tudo por nós, que nos amaram, que nos deram identidade, não é? E que agora estão junto de Deus. E, portanto, é uma perspectiva mais pessoal, digamos assim, mais de concretude naquilo que é a nossa vida cristã. E essa proximidade entre quem parte e a santidade que viveu justifica também que estes dias sejam celebrados na memória dos fiéis defuntos, não é? Sim, o dia 1 sim. E o dia 2 de novembro. Sim.
Nós vamos em família, nestes dias vamos lá à terra, não é? Os meus sogros também partiram, e portanto isso foi uma ajuda bastante grande que eu tive. Minha esposa também me deu uma ajuda muito grande nisso, porque teve essa experiência também há não muito tempo atrás, e vamos... Então, os meus sogros estão também sepultados na aldeia deles, e os meus pais na aldeia deles. São muito próximas uma da outra, e vamos todos em família também a rezar e estar a rezar junto à sepultura, embora não seja assim, algo que seja mesmo necessário, mas que é um conforto também para nós. E também a tradição nisso também é importante, para nos dar algumas raízes também, e também nos ajudar naquilo que é esta nova etapa da nossa vida, já que são sem os nossos pais, sem aqueles que são mais próximos de nós, mas é uma espécie de homenagem, uma espécie de oração que podemos fazer e que para nós também nos conforta, não é? E de alguma maneira, e portanto também vamos fazer isso nesse dia. De facto, um ano que fica marcado pelo falecimento do pai e da mãe. Tudo isso aconteceu no mês de agosto, não é? Sim. Como é que se diz aos filhos que de facto houve estes acontecimentos inesperados, e como é que os filhos também integraram estes acontecimentos? Eu sou muito... Nestas coisas eu procuro ser muito racional. E portanto, quando o avô começou a ficar pior, eu sabia já que havia pouca esperança, não é? Eu falei logo com o meu filho mais novo, que estava ao pé de mim, e viu-me chorar, não é? E falei logo com ele, ele ficou preocupado, como é óbvio. Pai, o que é que aconteceu? Raramente me veio chorar, e eu disse logo, olha, o avô está doente, o avô teve Covid-19, não escondi nada, e o avô está muito mal, não sabemos ainda o que vai acontecer, mas é provável que o avô tenha mais uns dias de vida. Portanto, claro que ele chorou bastante, ele tem 9 anos, não é? Tem 8 anos, vai fazer 9 agora, em fevereiro, e ele ficou muito abalado, como é óbvio, ao avô, mas chorou naquele momento, chorei com ele, e depois, tranquilamente, foi vendo que a ausência do avô também era algo que era natural. O avô também já tinha 83 anos, já estava velhinho, etc. É uma coisa que também fomos preparando ao longo do tempo. Nunca escondemos quando alguém falece na família, dizemos, e que é a lei natural da vida, não é? Vai acontecer com todos. Portanto, esta vivência da morte e da ausência tem que ser algo que é natural. A minha filha é diferente. A minha filha, falei com ela também, logo a seguir, disse o que é que estava a acontecer. Ela é muito mais reservada, portanto não chorou nem nada, guardou para ela e depois afastou-se no quarto e ficou lá. Pronto, e é um processo. Processo que está em contínuo, passados 3 meses ou quase 3 meses. Continua e é sempre difícil. E sobretudo quando as coisas acontecem desta forma. É pedir a Deus que nos dê e continue a dar forças, é ter a certeza na esperança da ressurreição, é acreditar que Deus nos acompanha sempre e está sempre connosco e que nunca nos deixa abater, portanto nunca nos deixa abater por aquilo que é o medo, a ausência ou aquilo que é a depressão. Tem que haver aqui uma dimensão da esperança cristã que está muito presente nestes momentos, e foi isso que eu também tentei passar aos meus filhos, dizer, olha, foi para junto de Deus, e depois aquelas perguntas, então, mas como é que é isto estar junto de Deus, como é que é isto do céu, como é que é isto de estar face a face, e eu vou respondendo com o Evangelho e com as Escrituras, e falando um bocadinho com eles uma linguagem mais próxima que consigo, não é? Embora às vezes eu acho que estou a falar coisas e eles não estão a entender aquilo que eu estou a dizer na plenitude, mas vai-lhe dando algum conforto também por ver o pai mais calmo, mais tranquilo, também apoiado em Deus e em Jesus, e portanto isso também os ajuda bastante nesta fase. Mas é um processo de lidar com ausências, e que há momentos mais difíceis, ou momentos que nós estamos mais fragilizados, e que isso é mais complicado nessas alturas, mas é não perder a esperança, o estarmos
apoiados naquilo que nós temos a certeza que é o nosso caminho. Nós somos um povo peregrino a caminho da casa do Pai, e nesta certeza da ressurreição e da alegria plena. Marco Bernardino, perguntava-lhe ainda, enfim, pela experiência que viveu, mas sobretudo por tantas experiências que aconteceram ao longo dos últimos meses, por causa da pandemia, por causa da Covid-19, que memória, que homenagem é necessário fazer às vítimas que podem ficar entre estatísticas e sem rostos? São pessoas concretas, e são ausências complicadas no coração de tanta gente. E falar daqueles que partiram é falar desta doença terrível também que nos assolou, é também falar da esperança que é necessária, é também falar da proximidade que é precisa ter com aqueles que sentiram estas ausências e vão sentindo estas ausências. E aí as amizades, as próprias comunidades podem ter um papel mais próximo daqueles que sabem que tiveram entes queridos que partiram, não ter medo de estar com eles, de lhes dar uma palavra, de lhes dar um conforto. Eu tive isso na minha comunidade, foram de uma presença magnífica. Às vezes eu até ficava assim um bocadinho constrangido, não é? Ter tanta atenção, não gosto muito de muitas atenções. E eles sentiram necessidade de estar mais próximos, de acarinhar. Houve outras pessoas na comunidade em que viram partir filhos, e que também sentiram essa proximidade. Isso é algo que nós podemos dar um rosto concreto a estas pessoas que partiram, que são ausências, que são ausências complicadas no coração de tanta gente que já não voltam, que queriam ter, se calhar, despedido de outra forma, queriam ter feito o luto de outra forma, e que foi tudo muito rápido, muito complicado. E depois há todos aqueles processos burocráticos muito complicados também que vêm a seguir, e que para mim, sinceramente, é uma parte que eu gostava de passar logo ao lado, porque não nos fazem-nos concentrar em coisas que não são necessárias. Desvia do essencial. Que se desvia do essencial, exato. E isso às vezes é difícil, sim. E acredito que aqui foi a partilha do essencial também que aconteceu, e por isso agradeço muito, Marco Bernardino, ter estado aqui no programa Eclésia neste dia, a recordar os pais que faleceram e sobretudo também nessa palavra de esperança que estes acontecimentos também podem fazer brotar. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado por ter estado connosco. Esta noite, pelas 22h45, é na rádio que voltamos à sua companhia, na Antena 1. Desejo-lhe um bom dia santo e até amanhã, se Deus quiser.